Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra a tua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus Cristo falando: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, disse Jesus, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por este culto maravilhoso. Estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Pai. Pregamos aqui, cantamos aqui, Senhor, adoramos aqui, dizendo, Senhor, que onde o Senhor está há liberdade. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar com a nossa boca, Pai, que o Senhor tem liberdade para fluir através da Tua palavra em nossos corações, para mudar o nosso entendimento, para nos confrontar, Senhor, se for necessário. Pai, que seja feita a Tua vontade aqui neste lugar, que a Tua vontade, Deus, seja estabelecida em nossas vidas, porque não há nada, Senhor, que nós possamos querer, desejar nessa vida, que se compare à vontade do Senhor para cada um de nós, Senhor. Que esta boa semente possa dar resultado aplicado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Gente, eu quero te convidar nessa palavra a nós voltarmos ao Evangelho genuíno. Quantos aqui podem dizer amém por isso? Quantos aqui querem voltar à essência do Evangelho, a palavra de Deus genuína? Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós perguntarmos, porque se você quiser viver o Evangelho genuíno, você vai passar por perseguição. Se você quiser viver o Evangelho genuíno, você vai ser muitas vezes mal compreendido. Se você quiser viver o Evangelho genuíno, se nós como igreja quisermos voltar ao Evangelho genuíno, nós vamos passar por tribulações. Jesus Cristo disse que nós passaríamos por aflições. Jesus Cristo falou que nós passaríamos por diversos problemas na nossa vida. Só que a realidade é que nós estamos como igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando simplesmente ao ministério aqui, mas igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Essa mensagem amanhã estará na rádio, eu tenho certeza que muitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo estarão ouvindo essa palavra e se identificarão com ela, porque é uma realidade que nós estamos vivendo na igreja de Jesus Cristo nessa terra. Uma perda do Evangelho genuíno. Estamos nos afastando cada vez mais da realidade da palavra, daquilo que Jesus Cristo pregou na sua palavra, daquilo que Ele nos indicou, instruiu, ensinou na sua palavra. Por quê? Porque o Evangelho, meu irmão, genuíno, o Evangelho verdadeiro, nos dias de hoje, não está dando muito ibope. Nos dias de hoje, quando a gente fala a palavra de Deus, a verdade, muitas vezes ela nos confronta. E como ela nos confronta, muitas vezes, meu irmão, pessoas que ouvem a palavra de Deus genuína, elas não se agradam no seu coração e muitas delas saem de dentro da igreja. E por causa dessa atitude, muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus que estão responsáveis por pregar a palavra do Senhor, aqueles a quem o Senhor tem dado uma palavra para eles, muitas vezes nós somos tentados a pregar um evangelho de comodismo, a pregar um evangelho triunfalista,
a pregar um evangelho que massageia o ego do indivíduo, porque se ele não for massageado no ego, provavelmente esse indivíduo que não quer ouvir a palavra genuína, ele se levanta e vai embora. E aí, meu irmão, eu ouvi uma vez um pastor me dizendo: olha, Fernando, a gente tem que pregar algo que agrade o coração do povo, algo que traga para o coração do povo alegria. Mas e quando a palavra do Senhor nos diz que nós estamos errados, que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser confrontados? O que a gente faz com isso? A gente deixa para lá? Paulo, uma certa vez, falou para Timóteo assim: chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, ao contrário, juntarão para si mestres que pregarão a palavra segundo os seus próprios desejos. Isso Paulo falou para Timóteo há 2000 anos atrás, mas Paulo falou, e esse tempo que ele falou que aconteceria já está acontecendo hoje. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, juntando para si mestres que falam a palavra de acordo com a sua próprio desejo, palavras que hoje em dia não nos confrontam mais, que não nos trazem mais para a linha, que não nos trazem mais para o arrependimento, que não nos trazem mais para a realidade da palavra de Deus. Hoje nós pregamos o evangelho que você vai ter todas as coisas, que você vai conquistar tudo, que todas as coisas são suas, e é verdade, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu a terra. O Salmo 115 fala que o Senhor, que os mais altos céus pertencem ao Senhor, e a terra Ele confiou aos homens. Então a terra está aí para ser conquistada. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse ao homem: dominem sobre a terra, conquiste a terra, se multiplique. Isto tudo é uma permissão de Deus para todos nós. Só que a gente não pode confundir a permissão de Deus com a vontade de Deus. Jesus Cristo certa vez teve um problema sério em João capítulo 6. Ele começa a pregar depois da multiplicação dos pães, e enquanto ele está pregando a palavra, depois da multiplicação dos pães, no outro dia, algumas pessoas encontram ele e diz assim: olha, que legal, o Senhor está aqui de novo, o Senhor voltou aqui. Jesus Cristo diz para eles assim: olha, vocês não estão aqui por causa dos sinais que vocês viram, vocês estão aqui por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. E aí Jesus Cristo começa a dizer que aquelas pessoas estavam dentro da igreja só pela vontade daquilo que o Senhor lhe poderia oferecer, daquilo que eles poderiam conquistar materialmente. E aí Jesus começa a dizer para eles: olha, não trabalhem pelas coisas materiais, pelas coisas que vão embora, pelas coisas que vão perecer. Ao contrário, trabalhem para aquilo que vai dar a vocês a vida eterna. Jesus Cristo, quando disse no capítulo 6 de João, ele falou que a vontade do Pai era que aqueles que vissem o Filho crescem em seu nome, e o Filho lhe daria a vida eterna, e a vida eterna, e depois da vida eterna ele ressuscitaria cada um de nós nos últimos dias. Meu irmão, hoje nós estamos sendo tentados o tempo inteiro a viver um evangelho materialista, a viver um evangelho que fala só do hoje, a viver um evangelho que fala só do agora, a viver um evangelho que fala só daquilo que nós podemos ter agora. E isto tudo é permissão de Deus. Deus nos dá, Deus nos abençoa, Deus quer que nós cresçamos aqui nessa terra, Deus abençoa a vida de cada um de nós. Agora, a essência do evangelho não é nada material, nem nada que vai ficar aqui. A essência do evangelho é a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus, diz a palavra. Então nós não podemos esquecer disso, meu irmão. Nós somos eternos, nós estamos nessa terra de passagem por um tempo determinado por Deus. Cada um de nós tem um tempo determinado por Deus para aproveitar esse tempo da melhor forma possível e viver uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo na glória. Isto é o que diz a palavra do Senhor. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós vendemos um evangelho hoje muitas vezes que se você não tiver, tem alguma coisa errada com você. Se você não receber, tem alguma coisa errada com você. Só que Jesus Cristo diz que o evangelho verdadeiro é aquele do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa muitas vezes problema, humilhação, adversidade, afronta, vergonha. Cruz é sinônimo de tudo isso.
Muitos cristãos vão passar por isso, muitos cristãos vão viver problemas graves nessa terra, quem sabe tragédias na sua vida, quem sabe problemas na vida que outros não entendem, mas isso não significa que o Senhor não está com você, porque a palavra do Senhor garante, meu irmão e minha irmã, que onde quer que você passar, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, diz a palavra do Senhor, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com você. Só que tem vale da sombra da morte para muitos cristãos. Isso não significa que o Senhor não está conosco. Então, meu irmão, o evangelho genuíno, ele não dá ibope, ele não dá audiência. Muitas pessoas não conseguem viver isto por aquilo que Paulo falou, preferem ouvir aquilo que lhe agrada, preferem ouvir aquilo que simplesmente massageia o seu ego, mexe no seu coração. E a palavra que eu quero trazer hoje para você nessa noite é justamente essa, para nós voltarmos à essência do evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que ainda que eu me envergonhe, ainda que eu seja desprezado, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu sofra nessa terra, ainda que as coisas materiais deem tudo errado para a minha vida, eu continuo servindo o Deus que eu confio, porque Jesus Cristo morreu não para que eu seja milionário ou tenha todas as coisas nessa terra. Jesus Cristo morreu para que eu tenha a vida eterna, diz a palavra do Senhor. Então as bênçãos, a palavra do Senhor diz que vem sobre e acompanham aqueles que creem. Meu irmão, não te preocupe em correr atrás de bênção, não se preocupe em correr atrás de coisas, se preocupe em buscar o Espírito Santo de Deus, preocupe-se com a salvação, preocupe-se em honrar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, preocupe-se com isso. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas que você precisa vêm sobre você, diz a palavra do Senhor. Só que nós temos que prestar atenção nisso para nós não perdermos, meu irmão, a essência do evangelho. Jesus, quando pregou isso, depois que ele terminou de pregar, alguns discípulos disseram assim: dura essa palavra, quem é que pode suportar uma palavra como essa? E a palavra do Senhor diz que naquele momento Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e disse assim: vocês querem ir com eles? Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado por muitos quando ele pregou a verdade, quando ele disse que o pão vivo que desceu do céu era ele, que nós devemos comer dessa carne que é Jesus Cristo, beber desse sangue que é Jesus Cristo, viver na essência da palavra com Jesus Cristo, ter temor à palavra do Senhor, obedecer a Deus. Quando ele pregou isso, a Bíblia diz que muitos foram embora, e aí ele disse aos seus discípulos: vocês querem ir com eles? Aproveite esse momento. E aí Pedro foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Olha aqui a palavra do Senhor falando de eternidade. Olha aqui a palavra do Senhor falando de algo além. Olha aqui a palavra do Senhor dizendo, meu irmão, que tudo isso aqui é tempo, tudo isso aqui é material, tudo isso aqui é corruptível, tudo isso aqui é mortal. Nós nos revestiremos, diz a palavra do Senhor, de imortalidade. Nós nos revestiremos aquilo que é corruptível de incorruptibilidade, diz a palavra do Senhor. Chegará um tempo, diz a palavra do Senhor, que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão transformados, diz a palavra do Senhor, e nós nos encontraremos por uma eternidade com Ele no céu. Que essa eternidade esteja dentro dos nossos corações, porque é isso que vai acontecer conosco, diz a palavra do Senhor. O que nós temos aqui, bênção. O que nós vamos conquistar aqui, que maravilha, que bênção que é, meu irmão, você poder realizar os sonhos dos seus filhos, você poder ter uma vida abençoada, você poder realizar os teus próprios sonhos. Só que o evangelho genuíno, ele fala da salvação, ele fala da vida eterna, ele fala de nós nos negarmos muitas vezes aquilo que nós queremos para andarmos com o Senhor Jesus Cristo, fala de nós sermos perseguidos muitas vezes, sermos caluniados muitas vezes, sermos esculachados muitas vezes no meio dos nossos círculos de amizade. O evangelho genuíno, a palavra do Senhor diz, fala de andar na contramão do sistema. O evangelho genuíno é uma contracultura, a cultura imposta, diz a palavra do Senhor. Se nós quisermos andar, meu irmão, no evangelho genuíno, nós vamos contra muita coisa, mas a vida eterna, a salvação, a eternidade com o Senhor Jesus Cristo estará garantida em nome de Jesus, assim diz a palavra do Senhor. Amém? E aí Jesus, ele vai nos ensinar aqui algumas coisas muito interessantes. Essa palavra eu quero conversar com você e quero trazer para você, porque foi algo que Deus me deu na quinta-feira. Na quinta-feira nós estávamos aqui num culto maravilhoso, e esse culto,
um daqueles que são memoráveis, um daqueles que Deus fala muito conosco. A igreja estava cheia, o Júnior trouxe uma palavra de Deus, o Júnior do Harmonia e Paz, lá de Navegantes, e a palavra veio acompanhada dos sinais. O Espírito Santo de Deus fez aquilo que está lá em Marcos 16, cooperou com a palavra através dos sinais que acompanham. No final do culto aqui nós vimos pessoas sendo restauradas, pessoas sendo batizadas, pessoas se quebrantando na presença do Senhor, como nós temos observado em todos os cultos, vendo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito em nosso meio. E aí o culto acabou e o povo não quis ir embora, aqueles cultos abençoados que a igreja fica por mais tempo cheia. Ficou aqui um tempão o pessoal na igreja, e aí começou a chover, e o pessoal acabou se estendendo um pouco mais ainda. Então eu conversei com um, com outro, fiquei conversando com um monte de gente, feliz da vida, porque tinha sido um culto maravilhoso. De repente, meu irmão, entrou dentro do meu coração uma tristeza, algo assim que parecia uma faca que estava entrando assim dentro do meu peito, e aquela tristeza começou a me tomar conta, e eu, sem motivo, sabe quando você está tudo bem, de repente você recebe uma notícia que transtorna completamente a tua vida e você não espera? Esse é o sentimento que eu tive, só que eu não recebi notícia nenhuma. Foi simplesmente uma tristeza que invadiu a minha alma. E aí, meu irmão, eu aprendi algo muito importante. Quando nós não temos resposta nenhuma, quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos correr para a palavra. Nós devemos correr para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina, nos exorta, nos mostra a direção. E aí, quando eu passei por aquele problema, quando eu comecei a sentir essa tristeza, eu estava lá na porta da igreja, eu corri, porque a minha Bíblia estava aqui no altar. E quando eu corri aqui para o altar, eu sentei aqui nessa escada e comecei a orar: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Deus? Porque eu não sei por que essa tristeza. E aí abri a palavra do Senhor, e quando eu abri a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo em Efésios capítulo 5, dizendo que ninguém os engane com conversas tolas, porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Portanto, vocês não participem destas coisas. E aí eu comecei a meditar na palavra e perguntar para o Espírito Santo: Senhor, por que dessa palavra? E aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre algo que tem acontecido e que tem tomado muitas vezes uma proporção muito grande dentro das igrejas, uma proporção preocupante dentro das igrejas. Nessa igreja provavelmente tem, eu não vi, nem percebi nada disso, mas o Espírito Santo falou no meu coração. Nós observamos em todas as denominações, eu acredito que tenha, pessoas, meu irmão e minha irmã, que são dominadas e que são tocadas a falarem mal, são influenciadas pelo mal, a falarem mal de igrejas, falarem mal de cultos, falarem mal das coisas que acontecem dentro das igrejas, falarem mal das situações que nós observamos, de problemas que nós vemos dentro das igrejas. Muitas vezes a situação não é falar mal, não é acusar, mas é nós, como cristãos, termos no nosso vocabulário palavras que desagradam a Deus. A palavra de Deus diz assim: ninguém vos engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Meu irmão, quantas vezes nós queremos viver a palavra de Deus genuína, nós queremos viver o Evangelho, nós queremos que o Espírito Santo de Deus faça a obra em nossas vidas, queremos ser tocados por Deus, mas a realidade é que o nosso vocabulário não compactua ou não diz respeito àquilo que nós queremos que Deus faça em nossa vida. A palavra que nós lançamos e aquilo que nós queremos viver é completamente diferente. Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Como é que nós podemos querer viver o Evangelho genuíno? Viver um evangelho onde o Espírito Santo tem que descer sobre nós, diz a palavra do Senhor. Ele descerá sobre nós e nós receberemos poder, e este poder nos transformará em testemunhas por todos os cantos da terra, diz a palavra do Senhor. E através desse poder nós teremos autoridade, diz a palavra do Senhor, para impor as mãos sobre os doentes, para curar os feridos, para libertar os cativos. Toda esta autoridade, diz a palavra do Senhor, está sobre a vida de todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor. Só que, meu irmão, o Espírito Santo de Deus
no seu próprio nome já diz que é santo. Como é que nós queremos dizer que temos o Espírito Santo de Deus nos nossos corações, se as nossas palavras ferem a santidade de Deus? E aí aquele sentimento começou a me tomar conta, e o Espírito Santo começou a me dizer: é exatamente assim que eu me sinto. Não com aquele que está no mundo, não com aquele que está fora, não com aquele que não conhece a palavra, mas ao contrário, com aqueles que ouvem a minha palavra, com aqueles que muitas vezes estão nos altares orando, intercedendo, liberando uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, e lá na porta da igreja está falando um palavrão, ou está falando uma imoralidade, ou está falando uma obscenidade, ou está falando algo que não condiz com a vida cristã que nós devemos levar. Então, ali naquele momento, o Espírito Santo começou a ferir o meu coração, e eu comecei a entender, meu irmão, como é preocupante, como é importante, e por que Deus me deu durante essa semana tantas reflexões sobre o poder da palavra. O poder da palavra, diz a palavra do Senhor, que tem aquele que gosta de usá-la. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto, diz a palavra do Senhor. Deus, o Tiago diz na sua carta, dizendo, ele escreve na sua carta dizendo que não pode sair da mesma boca bênção e maldição, de uma mesma fonte não pode haver uma água doce e uma água amarga, diz Tiago. Meu irmão, isto é algo que nós devemos nos preocupar. Se nós quisermos voltar ao evangelho genuíno, nós precisamos mudar, cuidar, prestar atenção naquilo que nós falamos, porque Jesus Cristo disse lá em Marcos capítulo 16, em meu nome vocês falarão novas línguas. Meu irmão, temos novas línguas para falar, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, mas meu irmão, se Jesus Cristo entrou na nossa vida, o nosso vocabulário tem que mudar. Se o nosso vocabulário não mudar, meu irmão, tem alguma coisa errada conosco, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está nessa terra para trazer uma palavra que liberta, que cura, que sara, que transforma. Essa palavra é doce, essa palavra cura, essa palavra é bênção, essa palavra não pode ser maldição em nossas bocas, em nome de Jesus. Amém? Então eu estava aqui, meu irmão, sentado, e aí o Espírito Santo falou isso no meu coração, sobre essa questão aqui de nós cuidarmos como nós medirmos, porque da mesma forma como nós medirmos, os outros medirão a nós. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos sobre alguém, isto tudo, meu irmão, tem ferido o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção em Cristo Jesus. Temos que tomar cuidado. E aí, meu irmão, eu estava ali sentado, e a segunda coisa que o Espírito Santo falou no meu coração foi sobre essa palavra aqui que Jesus fala sobre guias de cego. Poderá um cego guiar outro cego? Os dois não cairão num buraco, diz a palavra do Senhor. Existe uma outra, meu irmão, realidade preocupante dentro das igrejas, que nós temos que tomar muito cuidado, para que a gente não caia em desgraça, para que a gente não caia em problemas ainda maiores, para que a gente não viva, meu irmão, maldição em nossas vidas. É o problema que muitos de nós temos, de ao invés de procurar homens e mulheres que estão com autoridade espiritual dada por Deus, para nos dar uma direção espiritual, nós muitas vezes procuramos pessoas que não sabem nem para onde estão indo, mas nós seguimos essas pessoas, falamos com essas pessoas, pedimos orientação a essas pessoas, e a palavra do Senhor diz que cego guiando o cego, os dois cairão no buraco, diz a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas não entendem isso. Aqui Jesus Cristo está falando sobre a questão espiritual. Jesus está falando, meu irmão, sobre as pessoas que muitas vezes se colocam à disposição para ajudar, para fazer, para querer colaborar. Nós temos observado aqui na igreja um tempo onde o coração do povo está muito voltado para servir na obra. O coração das pessoas aqui na igreja está muito voltado, e eu louvo a Deus por isso, porque a palavra do Senhor diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. O difícil para o reino de Deus nunca foi recurso. Deus é o Deus dono do ouro e da prata, diz a palavra do Senhor. Deus abre porta onde não tem porta. Deus traz à existência coisas que não existem como se já existissem. Deus não tem problema nenhum em financiar os recursos necessários para nós irmos aonde Ele quer que a gente vá. O problema é mão de obra. O problema são pessoas que se coloquem à disposição para o trabalho. Foi isso que Jesus Cristo falou. Jesus sempre disse isso. Então, meu irmão, nós estamos observando isso muito forte dentro da igreja. As pessoas querendo fazer, e isso é maravilhoso. Só que a palavra do Senhor diz pra gente assim, ó: procure apresentar-se a Deus aprovado,
como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra do Senhor. Meu irmão, quando nós nos apresentarmos ao Senhor, quando nós começarmos a servir a Deus, quando nós começarmos a fazer a vontade do Senhor no nosso ministério, naquilo que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos estar aprovados, diz a palavra do Senhor. Precisamos buscar o conhecimento, precisamos buscar o entendimento, precisamos saber para onde estamos indo, meu irmão e minha irmã, porque muita gente hoje está se destruindo, está caindo em buracos, está sofrendo na vida, porque ouviram conselhos de pessoas que não sabiam para onde estavam indo. Tome muito cuidado, meu irmão e minha irmã, quando você sentir no teu coração desejo de aconselhar alguém mediante aquilo que está no teu coração. Meu irmão, aquilo que está no nosso coração, a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Aquilo que está no nosso coração, a palavra do Senhor diz que é uma doença incurável. Nós não podemos fazer diante daquilo que está no nosso coração. Nós precisamos fazer diante daquilo que a palavra do Senhor diz. E para a palavra do Senhor dizer aquilo que ela diz, é necessário conhecimento para nós fazermos a diferença na vida de alguém. Então eu quero pedir para você, meu irmão, tome cuidado quando alguém vier pedir conselho espiritual para você. Se você perceber que não tem o conhecimento na palavra necessário para poder dar uma instrução espiritual na vida daquele que está pedindo, meu irmão, chame o pastor, chame a autoridade que está sobre a sua vida, chame alguém que conhece a palavra do Senhor, porque muitos cegos estão guiando os cegos e não adianta nada nós estarmos unidos, abraçados, felizes e contentes e todos caminhando para um buraco. Então é muito importante isso. Deus nos deu essa direção aqui na igreja. Pastor Bartolomeu, que está aqui veio hoje aqui na igreja. Hoje eu pensei que ele fosse pregar, mas veio, é no próximo domingo. Pastor Bartolomeu agora faz parte do ministério. E o pastor Bartolomeu veio para a igreja justamente com esse intuito, de nós prepararmos obreiros aprovados, que se apresentam a Deus aprovados, que não têm medo do que se envergonhar e que manejam corretamente a palavra do Senhor, para que a gente possa chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue, para que a gente não caia nos buracos da vida, para que a gente não perca, meu irmão e minha irmã, a esperança que o Senhor tem para cada um de nós, para que o evangelho possa ser propagado, a palavra do Senhor possa ser anunciada e vidas sejam transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, passando aqui da parte chata, porque, né, é chato. Quando eu estava nesse momento bem triste, o Espírito Santo de Deus me deu essa instrução para que eu falasse isso para a igreja. E aí eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, mas como é que eu vou cuidar disso? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração: olha, você não tem a obrigação de controlar, porque quem está no controle de todas as coisas sou eu. Você tem a obrigação de instruir. Instrua no caminho que deve andar, instrua o que deve ser feito, fale para a igreja, para que a gente entre, meu irmão e minha irmã, no propósito certo de Deus para as nossas vidas, que essa palavra sirva de prevenção para essa igreja, porque muitas igrejas, meu irmão e minha irmã, muitos ministérios estão hoje quebrados, falidos, fracassados, porque lá atrás nós perdemos a verdadeira palavra do Senhor e deixamos de viver o evangelho genuíno. Que isso não aconteça aqui, que seja repreendido, anulado desse espírito aqui em nome de Jesus, amém? Quando eu saí daqui, eu fui lá atrás e sentei com o Peta, e aí a gente começou a conversar sobre isso tudo na quinta-feira. Nós começamos a conversar sobre moto e tal, que o Peta vende moto. Quando eu estava sentado ali, a Elisa me chamou porque tinha um rapaz que queria falar comigo ali na porta. Para quem chegou agora no ministério, quem não conhece o ministério, quem não fez parte do ministério desde lá da oficina do Fabiano, talvez não saiba disso que eu vou falar para você. Quando nós estávamos lá na oficina do Fabiano, nós fomos lá para a oficina porque nós procuramos vários lugares para abrir a igreja, para começar o ministério, e nós não encontrávamos. Todas as portas se fechavam. E aí nós íamos, eu e o Fabiano, é aqui, e aí nós chegávamos e não dava. Daqui a pouco nós achávamos outro galpão e é este. E quando nós chegava lá na imobiliária, teve um que a gente chegou, estava certo, nós estávamos definidos, eu e ele, tudo certo, é aqui, olha o coração do homem, está tudo certo. Quando chegamos lá, nós chegamos para alugar, o camarada tinha acabado de entregar as chaves para outro. E aquilo foi nos frustrando e a gente começou a ficar decepcionado, até que o Espírito Santo falou no nosso coração: comece na oficina. Mas na oficina é na oficina.
E aí, quando nós estávamos na oficina, depois do primeiro culto, Deus me deu uma palavra sobre nós orarmos para que o Senhor nos desse um local estratégico. Este lugar que nós estamos aqui, nós estamos estrategicamente posicionados dentro de uma visão que o Senhor nos deu. Quando nós estávamos lá na oficina, o Senhor nos deu uma visão de nós impactarmos a cidade, de nós impactarmos o lugar onde o Senhor ia nos colocar, de nós transformarmos vidas, de nós restaurarmos vidas, de nós estarmos num lugar onde de fato nós poderíamos cooperar para que vidas fossem transformadas. E aí, quando Deus nos deu esse lugar foi perfeito, porque esta rua, ela é rua de acesso a todos os bairros. Se você ficar parado aqui na frente meia hora, você vai ver passar aqui todo tipo de gente. Você vai ver passar mendigos, você vai ver passar alcoólatras, você vai ver passar marginais, você vai ver passar prostitutas, você vai ver passar aqui, meu irmão, toda espécie de gente que ninguém quer dar valor, que ninguém dá a mínima. Mas são esses que Jesus quer mudar a sua vida, são esses que Jesus quer transformar, são esses que Jesus quer alcançar, são esses que nós devemos ter o nosso coração atento, porque quando um desses é salvo, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz que a vida dele vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. Então nós oramos muito para que Deus nos desse este lugar. E aí, por isso, você vê volta e meia aqui na igreja, e não se surpreenda quando você vê aqui na igreja entrar alguém que está alcoolizado. Não se surpreenda quando você vê entrar alguém que está maltrapilho, quem sabe não está muito cheiroso. Não se surpreenda com isso. Mas eu quero dizer para você, tome muito cuidado quando vir no teu coração o desejo de querer se livrar logo dessa pessoa. Porque essa pessoa, se ela entrou aqui, ela foi enviada pelo Espírito Santo de Deus, e é a nossa função restaurar a vida deste indivíduo, para que ele possa viver, meu irmão e minha irmã, o melhor de Deus nessa terra, para que ele possa encontrar a liberdade que nós encontramos. Amém? Então eu estava sentado ali, e de repente chegou um rapaz, ali na frente, um senhor, meia idade, e aí, Alceu, o nome dele, ele parou ali e começou a falar, estava um pouco alcoolizado, e aí ele começou a falar aquele papo de bêbado, pedindo ajuda, como é que eu poderia ajudar ele e tal. Na hora, a intenção do meu coração foi de ajudá-lo com um alimento, porque dinheiro a gente não dá, a gente sabe que eles vão usar para bebida, para o álcool. Falei, olha, dinheiro, a minha intenção do coração foi, dinheiro não, mas vamos comprar um x-salada para ele, alguma coisa, vamos alimentá-lo, e falar de Jesus para ele, fazer algo que a gente sempre faz. Só que quando eu falei isso no meu coração, quando o meu coração se encheu com essa vontade, o Espírito Santo disse no meu coração: não despreze ele, não mande ele embora, ouça a história dele. E aí eu peguei, olhei para ele e falei: Alceu, conta a tua história, Alceu, qual é a tua história? E aí quando eu falei isso, ele começou a chorar, e começou a dizer: olha, eu joguei tudo fora, a minha vida, acabei com a minha vida, faz 3 dias que eu estou na rua, eu não durmo, não como, não só bebo, eu sou de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e eu abandonei tudo e vim para cá, peguei um ônibus, o primeiro que estava na rodoviária, e vim sem destino nenhum, e vim parar aqui em Itajaí. 7 horas da manhã eu cheguei, e agora são 11 horas da noite, e eu estou aqui. E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque a minha vida acabou, eu destruí a minha vida. E aí quando ele falou isso, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: olha, compra uma passagem para ele voltar para a terra dele. E aí eu olhei para ele e disse: Alceu, se eu comprar uma passagem para você voltar para a sua terra, você voltaria? Sério, cara? Tu faria isso por mim? Diz ele. Aí eu falei: vamos fazer sim. Nós vamos te levar na rodoviária e nós vamos comprar essa passagem, e aí nós vamos te colocar no ônibus e tu vai voltar para casa, cara. Tua vida não acabou não, tua vida pode mudar, Jesus pode mudar a tua história, Jesus está olhando para você, se você está aqui é porque Deus tem uma obra na tua vida, aquilo que a gente vai falando. E aí ele começou a chorar, e aí eu convidei o Peta e disse: Peta, vamos comigo na rodoviária, vamos levar ele na rodoviária. Quando eu coloquei ele dentro do carro, liguei o carro e fomos em direção à rodoviária, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: ele está aqui por causa de resposta da oração da mulher dele. Aí eu olhei para ele e disse assim: Alceu, a tua mulher, ela é cristã? Ela é cristã. Pois é, Alceu, a tua mulher,
está orando por ti. E por causa da oração dela, tu vieste parar aqui na igreja. E por causa desta oração dela, Deus está tocando no meu coração para que eu possa te ajudar a voltar para casa, Alceu. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou bonzinho nem malzinho, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração para que você mude de vida, para que você seja um marido que você nunca foi, para que a tua vida mude, Alceu. E aí ele só chorava e só chorava. E aí nós chegamos na rodoviária. Quando nós chegamos na rodoviária, fomos procurar uma passagem de avião, de ônibus. E aí quando nós fomos olhar a passagem de ônibus, não tinha. Só tinha para depois de 2 dias. E aí nós saímos de lá, botamos ele dentro do carro e eu estava indo para a rodoviária em Balneário, procurar uma outra rodoviária. Quando nós estávamos saindo da rodoviária, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu quero que você trate ele como um príncipe. Eu quero que você trate ele como um príncipe. Porque ele é meu filho. Eu quero que você pague uma passagem aérea para ele. Porque o sonho dele é viajar de avião. Eu olhei para ele e falei: Alceu, já viajou de avião? O meu sonho, cara, é viajar de avião. E aí nós corremos para eu e o Peta, já estávamos sendo tocados por Deus. E aí levamos ele no aeroporto, chegamos lá, compramos uma passagem aérea para ele. E aí, meu irmão, depois que nós compramos a passagem aérea, o aeroporto ia fechar e eu disse para ele: Alceu, você tem onde dormir, você tem o que comer, você tem algum dinheiro no bolso? Não tenho nada, não tenho nada. Como é que eu vou fazer para te pagar isso? Ele dizia. Como é que eu vou fazer para te pagar isso, cara? Nunca ninguém fez isso por mim, nunca ninguém fez isso pela minha. Como é que eu vou te pagar? Eu olhei para ele e disse: Alceu, você só vai pagar se você for um homem que a sua mulher sempre sonhou, se você for o pai que os seus filhos sempre sonharam, se você obedecer, se você servir a Deus com a sua esposa. Você está aqui hoje, Alceu, porque a tua mulher tem pago um preço de oração. Aí ele falou: Fernando, mas ela não vai me aceitar mais, será mesmo que ela vai me aceitar? Eu falei para ele: ela vai te aceitar, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo que ela vai te aceitar. E aí ele falou: não, mas então liga para ela. Eu falei para ele: olha, eu vou ligar para ela só para que você se convença, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo no meu coração que ela tem orado por você. E aí eu liguei para ela, chamamos mais 5 vezes até que ela atendeu o telefone. E aí eu falei com ela, disse: o nome dela é Marta. E quando eu conversei com ela no telefone, eu disse: Marta, você tem orado muito a Deus pelo seu marido, não tem? Ela disse: eu estava orando por ele agora. E aí ela falou: olha, eu estava orando por ele agora, ele tem incomodado muito, ele tem problema com bebida, mas ele é um trabalhador. Nós temos aqui um negócio, aqui nós temos uma lavoura, nós temos um tratorzinho, nós não somos ricos, mas nós temos uma vida bacana, e ele está jogando tudo fora por causa da bebida. E aí eu olhei para ele e falei: olha, Alceu, a tua mulher está te aceitando, tua mulher está dizendo que é para você voltar, então você vai voltar. E você vai voltar de avião, e você vai voltar por cima, você vai pelo alto, porque as coisas de Deus Ele te manda pelo alto. O Senhor faz além do que você pede ou imagina. O Senhor vai te levar como um rei para casa, Alceu. E aí ele pegou e agradeceu e tal. E aí ele falou: Fernando, o que eu preciso fazer para mudar? Eu falei: olha, Alceu, você para mudar, você precisa crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo. E ele falou: olha, eu estava no banheiro agora orando, e eu disse para Jesus Cristo que eu aceitava ele. E aí, meu irmão, quando nós saímos do aeroporto, o Espírito Santo de Deus no meu coração bota ele no hotel, coloca ele no hotel, para que ele tenha uma noite de sono, uma noite para que ele possa tomar um banho, para que ele possa descansar. E aí eu levei ele para o hotel, nós levamos, eu, o Peta e a Elisa estava junto, levamos ele para o hotel, colocamos ele no hotel. E aí, na hora que eu estava indo embora, o Espírito Santo de novo no meu coração: ele precisa de dinheiro para o táxi, precisa de dinheiro porque ele vai para Porto Alegre, de Porto Alegre para Cruz Alta ele precisa de um táxi para ir de Porto Alegre, do aeroporto para a rodoviária, da rodoviária pegar o ônibus para ir para a casa dele, ele precisa comer e tudo mais, então deixa o dinheiro para ele. E aí eu falei: Senhor, dinheiro, eu vou dar dinheiro na mão do cara, o cara vai beber. O Espírito Santo: não dá, porque ele não vai beber, a vida dele vai ser transformada hoje. E aí nós demos o dinheiro para ele e fomos embora. O voo era às 7 horas da manhã. Nós fomos um pouquinho antes de ir embora. Nós fomos embora 7 horas da manhã.
era o voo, então nós viemos para casa 2 horas da manhã, quase nós chegamos. 7 horas nós já acordamos, a Elisa já querendo saber, queria que eu ligasse e tal, mas eu tinha prometido de ligar para ele às 6 horas da tarde, porque era o horário que ele ia chegar. Então nós ficamos o dia todo para saber se o Alceu tinha pego o avião, se não tinha, se ele tinha ido ou não tinha. E aí, 6 horas da tarde eu ligo para a mulher dele disse, olha, ele não chegou ainda, porque lá em Porto Alegre ele atrasou lá o ônibus, só tinha ônibus para 6 da tarde, mas ele embarcou no avião, ele veio. Já demos glória a Deus. 10 horas da noite ele me liga, pastor, muito obrigado, eu não sei como é que eu vou fazer para te pagar, eu não sei como é que eu vou fazer para que você receba o que você fez por mim, nunca ninguém fez isso por mim. E aí eu falei, Alceu, de novo, mais uma vez eu quero dizer para você, eu quero que você faça tudo aquilo que nós conversamos, que você viva uma vida de cristão, que você viva uma vida como um pai de família, que você vá para a igreja com a sua mulher. Deus vai mudar a tua história, e começou a mudança da tua vida hoje, Alceu. E aí, meu irmão, o mais interessante é o seguinte, olha como Deus faz as coisas. Quando o Alceu começou a conversar comigo, e ele começou a descobrir, ele começou a se abrir comigo e tudo mais, ele me revelou algo. O Peta estava junto dentro do carro, o Peta viu, ele mostrou assim, olha pastor, tá vendo isso aqui? Meus pulsos todos cortados, todo inchado, bem feio estava o braço dele. E ele pegou e disse assim, olha pastor, tudo isso aqui é porque a minha mulher, eu briguei com a minha mulher, dei um soco no vidro, bebi e fui embora, tudo porque a minha mulher só queria saber de igreja, de pastor, de coisas de igreja, coisa de pastor, e eu era indignado com isso, e por causa disso eu briguei e vim embora, e fui embora e vim parar em Itajaí. Aí eu olhei para ele e falei, pois é, né, Alceu, para você ver como Deus faz as coisas. Você odiava um pastor, e Deus bota um pastor para abençoar a tua vida, e você vê que os homens de Deus são escolhidos pelo Senhor para abençoar a nossa vida. E aí ele falou, sabe por que eu estou aqui? Porque eu fiz uma oração, eu estava na chuva, porque tinha chovido na quinta-feira, começou a chover, eu disse, Jesus, se tu queres alguma coisa com a minha vida, e se tu existes, Jesus, muda a minha vida. E ele disse que ele só se lembra de sair de onde estava e vir parar na frente da igreja. Meu irmão, este é o evangelho genuíno, é o evangelho de salvar vidas, é o evangelho de investir em almas, é o evangelho de acreditar em quem ninguém acredita, é o evangelho de fazer por alguém, meu irmão e minha irmã, aquilo que ninguém quer fazer, é acreditar em almas para que o nome do Senhor seja exaltado. Jesus Cristo disse que aquele que fizer por um que seja desses pequeninos não ficará sem a sua recompensa, diz a palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o evangelho, Jesus Cristo disse que o evangelho é dei e vos será dado. Sabe qual é o erro do evangelho hoje, meu irmão? Sabe qual é o erro que nós estamos caindo? O evangelho que Jesus Cristo mandou pregar é o seguinte: dei e será dado a vocês boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Dei. Sabe qual é o evangelho que nós estamos pregando? De Provérbios 30:15. 2 filhas têm a sanguessuga, me dá, gritam elas. Hoje, meu irmão, o evangelho que nós estamos pregando e que nós estamos caindo neste engano é o evangelho de muitas vezes pedir ao Senhor, Senhor me dê, Senhor me dê, Senhor me dê. Isto, meu irmão, não é errado. Não é errado, porque na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que estão devendo a nós. Isso Jesus Cristo ensinou. Só que a essência do evangelho, Jesus fala no início da pregação, da oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu irmão, a vontade do Senhor é: bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos pelo meu nome. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, diz a palavra do Senhor. E esta é a obrigação que a igreja tem, meu irmão e minha irmã: a obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação, meu irmão, a responsabilidade de poder acreditar em vidas, e através delas, meu irmão, as vidas serem transformadas, pessoas serem alcançadas pelo poder do evangelho, encontrarem um Jesus Cristo que só pode
pode ser revelado através de nós, que essa seja a verdadeira pregação do Evangelho em nome de Jesus. Nós entendemos, eu e a Elisa, na quinta-feira, esse princípio maravilhoso que Paulo diz lá em Atos capítulo 20, verso 35, ele diz que há mais felicidade em dar do que receber. Meu irmão, nós ficamos extremamente felizes, fomos tomados por uma alegria, fomos tomados, eu e a Elisa, por um sentimento dentro do coração que não há nada que nós possamos comprar que se compare à alegria de ver uma vida transformada. Eu tenho certeza, meu irmão, que agora o Alceu e a sua esposa Marta estão dentro de uma igreja evangélica, lá em Cruz Alta, ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrado pelo poder da palavra do Senhor, e a sua vida será transformada e a família será transformada em nome de Jesus. Este é o poder do Evangelho, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a você voltar à essência. Eu sei que você tem necessidades, eu sei que você tem problemas. Nós todos temos. Eu tenho vários problemas. O Alceu me deixou duro. Mas eu creio na palavra, dei e será dado, amém? Mas, meu irmão, eu queria te convidar nesse momento a você, ao invés de olhar para o Senhor e dizer aquilo que você precisa de Deus, eu gostaria que você pedisse ao Senhor e perguntasse ao Senhor: quem precisa de você? Quem precisa de você? Porque Jesus Cristo disse: deem e vos será dado. Alguém precisa de nós nesse momento. Tem muitas pessoas que acham que porque elas dão dízimo na igreja, dão oferta na igreja, elas participam da responsabilidade que cada um de nós temos de manter a igreja e os projetos da igreja. Elas acham que elas estão livres ou protegidas contra todo o mal que vem na sua vida e livres da responsabilidade de cuidar de gente. Meu irmão, a palavra do Senhor diz, Paulo disse a Timóteo, que aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente aos da sua própria família, negou a sua fé e é pior do que um descrente. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa parte aqui na igreja, mas existem pessoas na nossa casa passando dificuldades, familiares que nós temos passando sérias dificuldades, e ao invés de nós pegarmos o dinheiro que nós temos e mudarmos a vida dessa pessoa, nós damos aqui e achamos que isso aqui está resolvido. Meu irmão, se você tem feito isso e tem sonegado a ajuda que primeiro tem que ser a sua própria família, eu quero dizer para você nessa noite: ajude primeiro a sua família. É isso que a palavra do Senhor diz. Os primeiros que nós temos que ajudar são os nossos familiares. Em segundo lugar, Paulo diz em Gálatas 6, verso 9, ele diz na sua palavra, ele diz que, portanto, não deixemos de fazer o bem, não desanimarmos de plantar o bem, porque no tempo certo nós colheremos se não desanimarmos. Mas ao invés disso, façamos o bem enquanto temos oportunidade, especialmente aos da família da fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Que antes de nós darmos oferta na igreja, antes de nós nos preocuparmos em deixar lá a nossa oferta e virar as costas, nós devemos observar para ver se tem alguém em nossa volta, alguém da igreja, algum irmão da igreja que está passando em necessidade, alguém dentro da igreja que está passando por dificuldades. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós damos uma oferta aqui na igreja, só que nós viramos as costas, de repente fizemos a nossa rodinha e vamos por uma pizzaria, e tem um irmão dentro da igreja que queria poder estar lá com você, mas não tem condições de ir. A nossa função é ajudar esse irmão, é auxiliar esse irmão, é fazer com que esse irmão seja integrado dentro do nosso corpo, dentro do nosso grupo, que ele seja introduzido também, que ele seja, meu irmão, que ele faça parte, mesmo que ele não tenha condições, se nós temos condições, que a gente faça por eles. Este é o evangelho que Jesus Cristo está dizendo.
depois é o cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados. Meu irmão, é lícito e é importante, é necessário que a igreja saia e vá cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Mas primeiro, meu irmão, nós temos que ver se não há ninguém dentro da nossa igreja passando dificuldade. Primeiro precisamos olhar se não há ninguém dentro da nossa casa passando dificuldade, ou tudo que nós estamos fazendo é em vão. Jesus Cristo falou sobre isso. O evangelho, meu irmão, tu dá e dar-se-vos-á. Eu quero te convidar nessa noite a fazer parte de um evangelho que não julga, como Jesus Cristo disse: não julguem para que não sejam julgados. Um evangelho que não se preocupa com a cor do cabelo, com quantos brincos tem, se tem tatuagem, se não tem, se é gordo, se é magro, se é alto, se é feio ou se é bonito. Um evangelho que não julga, mas um evangelho que abraça, agrega e diz: venha, meu querido, faça parte desse grupo, Jesus te ama. Este é o evangelho. Eu quero te convidar, meu irmão, para fazer parte de um evangelho que não condena. Jesus Cristo disse: não condenem, para que vocês não sejam condenados. Jesus diz lá em João capítulo 3, verso 17, que o Filho do Homem não veio nessa terra para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Que o evangelho que a gente pregue, meu irmão, não seja um evangelho de condenação, um evangelho de religiosidade, um evangelho que não consegue ver o bem no outro, um evangelho que aprisiona. Meu irmão, Jesus Cristo disse que Ele veio para que nós tivéssemos liberdade. Se o Cristo libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Que haja um evangelho de libertação em nome de Jesus, de liberdade em Cristo. Um evangelho que perdoa, meu irmão, um evangelho que perdoa, porque um dia nós fomos perdoados. Este é o evangelho que nós temos que pregar. Um dia fomos alvo de um perdão que nós não merecemos, mas a graça nos basta, a graça do Senhor nos alcançou. Um evangelho, meu irmão, um evangelho que doa, porque Ele sabe que o melhor vem de Deus. Ele sabe que o melhor Deus vai fazer por nós. Ele sabe que Ele pode entregar aquilo que Ele tem, o que Ele é, do jeito que Ele está. Ele vem do jeito que Ele está, porque o Senhor vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Por isso eu quero, meu irmão, te convidar para vir aqui na frente. Você que nessa noite quer fazer parte do evangelho, onde você, mais do que ter necessidades, você quer se entregar, se doar, dar aquilo que você tem, a sua vida, para Cristo, entregar a sua saúde ao Senhor, para que você faça a vontade de Deus, entregar os seus dons e talentos ao Senhor, doar para o reino, meu irmão, as qualidades que o Senhor já te deu, para que você possa viver, meu irmão, a plenitude de Deus nessa terra. Jesus Cristo certa vez disse assim, lá em Mateus capítulo 6: por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber ou o que vestir? Tem muita gente, meu irmão, que está aqui dentro preocupado com o que comer, beber e vestir. Jesus disse assim: por que você se preocupa com isso? Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas Deus sabe que vocês precisam delas. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que lhe falta vai ser acrescentado se você se entregar na presença do Senhor. Se você doar os teus talentos, se você doar o teu tempo, se você doar, meu irmão, o melhor que você tem, se você se colocar à disposição para servir e não ser servido, tenha absoluta certeza que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. A tua história vai mudar, e aquilo que te falta, diz a palavra do Senhor, vai ser acrescentado pelo Deus que você serve. Então quero te convidar, você que está aqui nessa noite e que quer se entregar para o Senhor. Tem muita gente que está dentro da igreja que já aceitou Jesus, mas nunca se entregou a Jesus Cristo. Já aceitou, já se convenceu do sacrifício, mas nunca se entregou. Hoje eu quero me entregar. Hoje eu quero me colocar à disposição para que seja cumprida a palavra que Jesus Cristo disse na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Você que quer se entregar para o Senhor no dia de hoje, para o ministério que Ele tem, para a obra que Ele tem, para o chamado que Ele tem, para o propósito que Ele tem para a sua vida, saia da tua frente, saia do teu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Não pode ser.
Chegamos na tua presença, Pai, para nos colocar, Deus, à disposição da tua vontade, Senhor. Deus, quantas vezes, Senhor, nós estamos orando, Pai, pedindo tantas coisas, buscando por tantas coisas, clamando por tantas coisas, Senhor, e o Senhor nos ouve, nós sabemos disso, Pai. Mas a realidade é que muitas vezes nós não paramos para ouvir qual é a tua vontade em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, nós queremos nos colocar à disposição da tua vontade, Senhor. Estamos aqui, Deus, neste momento para nos entregar a ti, Senhor, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, Pai. Entregamos neste momento a nossa vida, Senhor, no teu altar. Entregamos neste momento, Espírito Santo de Deus, tudo que temos na tua presença, Senhor. Senhor, somos falhos, somos fracos, Senhor, muitas vezes somos infiéis, muitas vezes somos incrédulos, Pai, mas mesmo assim, Senhor, mesmo assim estamos nos colocando diante do teu altar, Senhor, para que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor encha cada coração aqui com as virtudes do teu Espírito, que cada um aqui seja tocado, Pai, pela bondade, pela fidelidade, pelo amor, Deus, pela comunhão, pela consolação do teu Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos mostre a direção que o Senhor quer que nós caminhemos, Pai. Espírito Santo de Deus, nos mostre, Deus, a verdadeira e genuína palavra, Deus, que o Senhor espera de cada um de nós, que cada um de nós, Senhor, vivamos nessa terra. Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos ensina, Pai, a nós nos doarmos, Senhor, a nós nos colocarmos à disposição, a nós revelarmos o Senhor através das nossas atitudes. A tua palavra nos ensina a nós estendermos as mãos, Pai, para aqueles que estão desiludidos, desanimados, Pai, decepcionados. Mas a nossa individualidade, Senhor, muito por culpa daquilo que tem sido pregado em cima dos altares, Pai, o nosso egoísmo, Senhor, egocentrismo, nos faz muitas vezes olharmos apenas para nós, Pai, apenas para dentro de nós, Senhor. Quantas pessoas estão dependendo de nós neste momento, Pai? Espírito Santo de Deus, nos deu o coração que Jesus Cristo tinha. Quando Jesus Cristo foi até aquela senhora lá em Samaria, aquela mulher, Deus, que era adúltera, diz a palavra, mas o Senhor Jesus foi até ela, esperou ela no horário de meio-dia, no deserto escaldante, para que a vida dela fosse transformada. Pai, envia-nos, Senhor, onde o Senhor quer que vidas sejam transformadas. Espírito Santo de Deus, coloca no nosso coração, Deus, um coração de servo, Deus, um desejo de servir, Pai, um desejo de estar à disposição para que seja feita a tua vontade, Pai. Espírito Santo de Deus, nos dê sensibilidade ao teu Espírito, a voz do teu Espírito, Pai, para que a gente não vire as costas, Senhor, para aqueles que precisam de nós, Pai. Deus, quantas vezes, Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor para vermos o sobrenatural, para vermos, Senhor, o teu sobrenatural nessa terra. Pedimos, Espírito Santo, para vermos as coisas sobrenaturais, pedimos para ver as coisas espirituais. Deus, quantas vezes nós pedimos, Senhor, mostra-nos anjos, mostra-nos, Deus, os anjos. Espírito Santo, a tua palavra diz em Hebreus 13, a palavra do Senhor diz em Hebreus 13, para nós não nos esquecermos da hospitalidade, porque foi praticando aqui sem saber, muitos acolheram anjos. Quantas vezes, Senhor, o Senhor manda anjos na porta da nossa casa e nós falamos, passa depois. Quantas vezes, Senhor, o Senhor envia anjos, homens de Deus, homens que têm projeto do Senhor, vidas que podem ser alcançadas pelo Senhor. O Senhor envia na porta da nossa casa, vestidos de maltrapilhos, e a gente diz, passa depois. Espírito Santo de Deus, dá-nos a sensibilidade do teu Espírito, Pai. Que o nosso coração seja um coração doador a partir de hoje, Senhor. Que o nosso coração seja um coração, Senhor, ajudador a partir de hoje. Que seja um coração auxiliador a partir de hoje, Pai. Que seja um coração, Senhor, de servo a partir de hoje. Porque nós cremos na tua palavra que haverá boa medida, calcada, sacudida, transbordante, Senhor, para todos aqueles que tomarem posse dela nessa noite.
Espírito Santo de Deus, visita o teu povo, Senhor. Visita o teu povo na sua necessidade. O Senhor supre as necessidades. O Senhor transforma o cativeiro. O Senhor liberta. O Senhor abre portas. O Senhor faz a diferença em nossas vidas, Deus, a partir do momento que nós coloquemos no coração, Deus, o entendimento, Senhor, que em primeiro lugar é o teu reino, em primeiro lugar é a tua justiça, em primeiro lugar, Senhor, é fazer a tua vontade aqui na terra, como nos céus, como diz a tua palavra. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Espírito Santo de Deus, que essa igreja esteja sempre voltada para o evangelho genuíno da tua palavra, Senhor. Deus, que aquele evangelho triunfalista seja anulado em cima deste altar, Senhor. Senhor, nós cremos na prosperidade, nós cremos na provisão, nós cremos que o Senhor abre portas, porque tudo isso está na tua palavra. Mas Deus, tudo isso é supérfluo, tudo isso é material, tudo isso está fadado, Senhor, a enferrujar, a traça comer, porque o mais importante, Espírito Santo, é a salvação. O mais importante é a vida eterna. O mais importante é ter a consciência, Senhor, que ainda que tudo vire de cabeça para baixo, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso auxiliador, o Senhor nos levantará. Ainda que tudo dê errado, Senhor, nós continuaremos servindo ao Senhor, porque o Senhor que é digno de honra, glória, louvor e adoração. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida eterna, diz a tua palavra. Sabemos que viveremos uma eternidade contigo, Pai. Sabemos e tomamos posse dessa palavra nessa noite. Que vidas sejam restauradas através de cada um de nós, Senhor. Mostre-nos hoje, Senhor, quem precisa de nós, Pai. Mostre-nos hoje, Senhor, quem precisa da nossa ajuda, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos auxiliar, e que vidas serão transformadas pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.